Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Hoje vamos fazer os exercícios que estão na página 9 da apostila 3, tá? Vamos começar pelo exercício 13, que fala de sequências. Então, vamos lá. Abaixo são apresentadas 3 sequências numéricas infinitas. Observe e responda. Olha essa primeira sequência. O que ela tem? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, infinitamente, tá? Todos os termos dessa sequência vai ser 1. Então, olha a pergunta. Qual é o centésimo termo dessa sequência? O centésimo termo é igual a 1. Muito simples, né? Agora, a letra B vai precisar de um pouquinho mais de cuidado. Vamos prestar atenção. Olha essa sequência. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Percebem? O que acontece com ela? A cada 3 números, ela sempre se repete. É uma sequência que a cada 3 números ela se repete, ok? O próximo aqui seria quem? 2, porque eu sei que sempre é assim, 1, 1, 2. Aí começa a repetir, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Então, a cada 3 termos, ela se repete. Então, a pergunta aqui é, qual é o termo 120? Como que eu vou responder essa pergunta? Eu não estou vendo que a cada 3 ela se repete? Andei 3 termos, começou a repetir. Andei mais 3, repetiu de novo. Então, eu pego esse 120, que é a pergunta do exercício, e divido por 3. Então, eu vou pegar o 120, que é a pergunta do exercício, e vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque a sequência demora 3 termos para se repetir. Por isso que eu divido por 3. Se tivesse demorando 4 termos para se repetir, eu dividiria por 4. Se demorasse 5, dividiria por 5. E assim por diante. Então, vamos dividir o 120 por 3. Pego 12, 3 vezes 4, 12, para 12 nada. Abaixo 0, leva lá. O importante dessa divisão é o nosso resto, tá? Quando eu divido por 3, o resto pode ser 1, 2 ou 0. As únicas possibilidades de resto na divisão por 3 é 1, 2 ou 0. Se o resto fosse 1 aqui, o termo 120 seria o primeiro termo dessa sequência, no caso 1. Se o resto tivesse dado 2, seria igual ao segundo termo dessa sequência. Como o resto deu 0, o resto 0 é a mesma coisa que resto 3. Porque na divisão por 3 não tem como restar 3, porque senão eu divido de novo e daí dá resto 0. Mas sempre que eu estiver dividindo por 3 e dar resto 0, é igual ao terceiro termo. Se eu tivesse dividindo por 5 e tivesse dado resto 0, o resto 0 era a mesma coisa que resto 5. Compreenderam isso? Vou dar mais um exemplo. Se eu estou dividindo por 7 e o resto dá 0, é a mesma coisa que resto 7. É o sétimo termo da sequência. Então, aqui deu 0 no resto. Então, isso significa que é o meu terceiro termo, que o termo 120 vai ser igual ao termo 3, porque deu resto 0 e eu estou dividindo por 3. Então, o termo 120 é igual ao 2, que é o nosso terceiro termo, tá? É igual a 2. Se vocês continuassem a sequência, ia ver que a hora que vocês chegassem lá no termo 120, ele ia ter dado 2, ele seria o 2. Porque como o resto foi 0 e eu estou dividindo por 3, o resto 0 é a mesma coisa que o resto 3. Então, é o terceiro termo da sequência. Se tivesse dado o resto 1, seria o primeiro termo da sequência. Se tivesse dado o resto 2, seria o segundo termo da sequência.
Então, ó, vamos para ficar mais claro, vamos fazer o exercício C. Primeira coisa é perceber quantos termos a sequência demora para começar a se repetir, tá? Então, vamos lá. 5, 4, 8, 1, 3. E aí, repete, ó. Perceba a mesma coisa, ó. 5, 4, 8, 1, 3. Aqui repetiu de novo. Aí vai começar a repetir de novo, quer ver, ó? 5, 4, 8, 1, 3. Então, quantos termos essa sequência demora para começar a repetir? 1, 2, 3, 4, 5. Ela demora 5 termos e começa a repetir. Então, como ele quer saber quem é o 25º termo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 25, sempre pego o termo que ele está perguntando. Ele está perguntando do 25. E divido por quanto? Por quantos termos a sequência demorou para começar a se repetir. Nesse caso, 5. Tá? Então, eu pego 25 e divido por 5. 25 dividido por 5, 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, o que me interessa é sempre o resto. O resto zero agora, ele vale quanto? Ele vale 5, porque eu estou dividindo por 5. Então, o termo 25 vai ser igual a quem? Igual ao quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser igual a quem? Igual a 3. Se o resto tivesse dado 2, se o resto aqui fosse 2, quem seria o termo 25? Seria o segundo termo da nossa sequência, seria o 4. Se o resto aqui tivesse dado 3, então seria o terceiro termo da nossa sequência, seria o 8. Como o resto deu 0, é a mesma coisa que 5. Sempre que dá 0, é a mesma coisa que o número que está dentro da chave. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso daí? A 14 já é diferente. Vamos lá para a 14. A seguir, estão os primeiros elementos de uma sequência de figuras. Observe e responda. A primeira figura, ela tem quantos quadradinhos? Só 1. A segunda figura tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. A segunda tem 4. Então, aqui tem 1, aqui tem 4. E aqui na terceira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terceira tem 9. E a quarta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E a quinta, se a gente contar, a gente vai ver que ela tem 25. Tenta relacionar. A 1 deu 1. A 2 deu 4. A 3 deu 9. A 4 deu 16. A 5 deu 25. O que é 1? É o 1 elevado ao quadrado. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1. O que é o 4? O 4 é o 2 elevado ao quadrado. O que é o 9? É o 3 elevado ao quadrado. O que é o 4? O que é o 16? Desculpa. É o 4 elevado ao quadrado. O que é o 25? É o 5 elevado ao quadrado, tá? Então, a gente percebe que, ó, quando é a primeira figura, é só pegar, como é a primeira, o 1 e elevar ao quadrado. Quando é a segunda, é só pegar o 2 e elevar ao quadrado. Quando é a terceira, pega o 3 e eleva ao quadrado. Aí vem a pergunta: quantos quadradinhos deverá ter o sexto elemento dessa sequência? O sexto elemento é só pegar o 6 e elevar ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 36. E se for o oitavo? Ah, o oitavo, mesma coisa. É só pegar o 8 e elevar ao quadrado e vai dar 64, tá? Assim que a gente descobre a lei de formação, a gente tenta relacionar e ver o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? E agora o 15, vamos lá. O 15.